Olá, me chamo Lucileia Soares e esse é o vídeo que eu fiz para compartilhar com você como eu superei a ansiedade, o surto e a depressão. Esse assunto te interessou? Se te interessou, fique aqui conosco nesse canal. E a gente vai, no decorrer desse assunto, vamos estar falando como eu superei da depressão, da ansiedade e do surto. A ideia de fazer esse canal foi para compartilhar com você que tem famílias que estão passando por esse problema. Eu não estou falando que é uma regra, não estou falando que todos vão se curar da forma que eu me curei, mas se serviu para mim, pode servir para você. Hoje, eu posso dizer que estou há 25 anos sem surto, sem depressão e sem ansiedade. Você toma remédio? Não tomo remédio. Você tem um psicólogo? No momento, não tenho psicólogo. E como que você se curou? De verdade. Se você acredita em Deus, se você tem uma fé, é isso que me curou. Foi a palavra de Deus. E eu queria mostrar para você como se curar uma depressão, um surto e uma crise de ansiedade através da Bíblia. Se você acredita, fica aqui. Se você não acredita, esse canal não é para você. O que me funciona a fazer esse canal hoje é saber que tem muitas pessoas que estão sofrendo daquilo que eu passei há 25 anos atrás. Volta e meia tem pessoas falando que tem amigos que estão depressivos, famílias que estão internando seus familiares e não estão vendo melhora. E eu quero dizer para você que eu passei por isso, a minha família passou por isso. E hoje eu estou aqui para dizer para você que tem cura. Se você acredita em Deus, se você acredita na palavra de Deus, tem cura. Eu não sou especialista, eu não sou psicóloga, mas eu sou alguém que passou por essa situação. Então eu não vou te falar em psicólogo, de psicologia, nada disso. Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive e quero compartilhar com você. Após eu ter meu filho, eu comecei a ter várias complicações. Não adianta eu falar para você como me curar do surto, ou da depressão, ou da crise de ansiedade, sem eu falar como que se inicia uma ansiedade, a depressão e o surto. A depressão, ela tem um princípio. Há pessoas que elas dizem que a depressão vem do nada. Não, ela tem um princípio, ela tem um porquê. E nesse vídeo eu quero dizer para você que sentimentos é para ser observado. Através da palavra de Deus eu comecei a entender que todos nós temos sentimentos de tristeza, de alegria, de raiva. Isso está tudo dentro de nós. Muitas das vezes, por nós não compreendermos esses sentimentos, não sabermos lidar com esses sentimentos, acaba se tornando um transtorno. E hoje, graças à palavra de Deus, graças ao Senhor, eu consigo controlar aquilo que passei durante 25 anos atrás que eu não sabia. A palavra de Deus diz que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. E é isso que eu quero falar com você. A minha ansiedade começou com uma preocupação excessiva. Todos nós temos preocupação. Você marcou de fazer uma entrevista no trabalho. Você vai ficar preocupado. Você vai ficar um pouco ansioso. A ansiedade normal, todos nós temos. Aquela preocupação normal, todos temos. E é necessário ter. Mas quando essa preocupação começa a te dar palpitação, começa a dar um desespero, que você começa a se descontrolar, é necessário você começar a se observar. E por eu não conhecer esse sentimento, por eu não entender esse sentimento, eu não fui dando muita intenção àquilo que eu estava passando. E
durante um bom tempo, eu comecei a me preocupar com tudo. Me preocupar como que eu ia criar meu filho, me preocupar como que eu ia ter condições de manter a minha família, coisas que todo ser humano se preocupa, mas excessivamente aquilo te leva a uma depressão. E eu dormia e acordava pensando nas mesmas coisas. E nada resolvia, muito pelo contrário, piorava, porque a preocupação não é uma atitude de esperança, não é uma atitude de que você vai produzir. A preocupação é uma atitude de que tudo pode dar errado. Ah, não vai dar certo. Eu vou casar, aquilo não vai dar certo. Então, tem pessoas que elas não se relacionam porque tem medo, ela não sai de casa porque ela tem medo, e isso leva tudo a uma crise de ansiedade. Planejou algo e aquilo não deu certo, leva uma crise de ansiedade. E a minha ansiedade foi por conta disso. Meu esposo estava desempregado na época, a minha vida financeira estava bastante difícil e a minha família não tinha condições de me ajudar, financeiramente falando. Financeiramente falando. Nós não tínhamos condições de pagar um psicólogo, nós não tínhamos condições de pagar um psiquiatra, mas houve algo que não faltou na minha família. Aquilo que não faltou na minha família. O que não faltou na minha família foi acreditar que eu pudesse ficar boa. Foi não desistir de mim. Eu queria falar para famílias que estão passando por essa situação. Que hoje seu filho ou seu esposo está com uma crise de depressão. Eu não estou falando de uma coisa boba, estou falando de algo muito sério. A depressão, ela te joga na cama com o teu corpo completamente perfeito. Aparentemente você não tem nada, mas você perdeu a vontade de viver. Nada tem alegria para você. E tem muitas pessoas que elas não sabem lidar com isso. Elas simplesmente, elas discriminam aquilo que ela não conhece. Ela simplesmente passa por cima daquilo que ela não conhece. A depressão é algo muito sério, ela precisa ser assistida. E assistido com carinho, assistido com atenção. E eu peço aos familiares hoje, observe a sua família. Há pessoas que muitas das vezes ela está rindo e brincando. E você pensa que ela está bem e ela também está deprimida. Tive que vir para dentro de casa, sair daquele ambiente maravilhoso para poder falar com vocês, porque começou a entrar muito barulho e talvez vocês não iam me escutar. Então vamos continuar o vídeo, vamos continuar essa mensagem e eu espero que não venha interferir naquilo que eu vou falar com você. Necessariamente hoje eu vejo a necessidade de fazer esse vídeo por conta de pessoas que elas não estão conseguindo resolver essa situação. Esse dia eu estava conversando com o meu trabalho e lá no meu trabalho as pessoas estão falando que as pessoas entram numa clínica psiquiátrica e às vezes elas não saem mais. E quase aconteceu isso comigo. Não que meus parentes iam me internar, mas por conta do tempo sem dormir, dias sem dormir, os vizinhos já estavam incomodados, porque eles queriam dormir também e a situação do surto que entrou, eu não conseguia dormir. Eu fiquei 7 dias sem dormir direto. Então chamaram a SAMU para mim. E quando a SAMU chegou, que olhou a minha situação e olhou para o meu esposo, o rapaz que foi me buscar, ele disse: olha, a situação da tua esposa é realmente espiritual. Se ela for, ela não volta mais. E graças a Deus, meus parentes, eles ficaram firmes. Ninguém falava em me internar, ninguém falava em me abandonar. Foi um sentimento que Deus colocou também no coração deles, porque também eu entenderia se eles quisessem me internar. Não estou julgando, nem criticando você que não consegue lidar com a situação, porque é exaustivo, é cansativo. Meus parentes dizem que 7 dias duraram para ele como se fosse uma eternidade. Todos que eu falo, eu pensava que era 15, meu marido, não, é 7 dias, você ficou 7 dias sem dormir. E 7 dias para quem está cuidando, para quem está passando, é muita coisa. Então eu queria
falar para você, se 7 dias para ele foi exaustivo, imagina para quem está vivendo isso a vida inteira. Tem pessoas que estão anos passando por essa situação. Eu estou há 25 anos sem. Tem pessoas que estão 25 anos na mesma situação. Ele parece sempre piorando. Teve uma amiga minha que falou, olha, estou tomando remédio, mas ao invés de fazer o efeito para eu dormir, eu não estou conseguindo dormir, tem que aumentar a dose do remédio. Então, se você não acredita, eu não vou poder te ajudar muito. Mas se você acredita, foi através da palavra de Deus que me curei. Foi as orações dos meus irmãos que me curou, a oração da minha família que me curou. O meu esposo, ele me levava para o médico, me levou para o psiquiatra. E quando eu chegava no psiquiatra, no psicólogo, eles faziam a parte deles. Foi a parte do psiquiatra, passar o remédio. E quando eu chegava em casa, aquele remédio, ele realmente me relaxava, a ponto de eu não conversar com ninguém. Então, o remédio me tombou. Eu ficava dormindo por conta do remédio, mas não porque eu estava com sono. E isso também não é legal. E quando eu acordava, eu não conseguia ter a minha mente organizada para falar com ninguém, porque o remédio me deixava grogue. E depois que eu comecei a organizar a mente, porque era necessário eu tomar aquele remédio também. Então, gente, o conselho que eu dou e o que aconteceu comigo é que eu tomei os remédios, fui ao psiquiatra, fui ao psicólogo, e eu me tratei. Só que eu não tive condições de ficar o tempo inteiro com o psiquiatra e com o psicólogo, porque eu não tinha recurso. Foi uma patroa minha que me ajudou no momento também, me indicando o seu primo, que me ajudou por um período, e depois eu não tive esse recurso. Então eu quero falar para você que talvez não tenha um recurso, eu não tenho dinheiro para pagar um psiquiatra, não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Eu vou te dizer, eles me ajudaram, mas a força maior foi a ajuda da minha família, a força maior foi a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades. Não andeis ansioso por coisa alguma. É a palavra de Deus que diz. E se você está ansioso por alguma coisa, eu te aconselho a você parar. Para com tudo, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, respire por alguns minutos e começa a falar com Deus. Chora, confessa. Coloca a tua ansiedade e a tua preocupação, porque tudo começa com ansiedade. O surto não começou do nada, a depressão não começou do nada, tudo começa com ansiedade. E é por isso que a Bíblia diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Eu finalizo esse vídeo dizendo para você, é tempo de buscar a Deus. Você vai ver muita gente ansiosa. Na minha época não tinha muito especialista, na minha época não se falava tanto de surto nem de depressão, mas hoje o que mais se vê é a pessoa falando que está precisando de um remédio, que está deprimido, que está depressivo, mas a palavra de Deus nos cura, e ela cura de verdade. Eu encerro esse vídeo dizendo para você, busque o Senhor, busque amigos que te compreendam, e você que tem parente nessa situação, ore pela vida dele, compreenda o momento dele, não diga que ele é besteira, que ele tem que sair daquilo de qualquer maneira, mas apresente para ele a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela cura. Eu encerro esse vídeo dizendo para você, tenha um bom dia e comece seu dia falando com Deus.